Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. É uma alegria tê-los aqui conosco e hoje nós teremos como reflexão para a palestra de hoje o tema Causa Anteriores das Aflições. É do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E quem irá contribuir com a palestra de hoje será o nosso amigo Eurípides Farley. Eurípides é presidente da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, evangelizador da Seara Infantil e colaborador aqui dos estudos desta casa. Portanto, Eurípides, seja muito bem-vindo e uma excelente palestra a todos. Muito bem, então, é sempre prazeroso para nós estarmos aqui reunidos, aqui neste instante, aqui na casa, buscando através destes momentos também aprender cada vez mais com os ensinamentos que Jesus nos proporciona através do seu Evangelho. Como colocado, foi nos sugerido este tema, causas anteriores das aflições, este item que faz parte também do capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Vamos falar um pouco mais a respeito dessas causas anteriores e também das nossas condições atuais naquela busca de entender o porquê às vezes sofremos tanto, porque às vezes a dor nos machuca, porque as questões que nos maculam, que nos traz assim um certo desgosto em relação ao que nos acontece na vida. Se muitos dos sofrimentos na Terra são consequências de infrações às leis de Deus cometidas nesta existência, outros parecem assim imerecidos e injustificáveis. Muitas pessoas pensam assim, né? Quando quem o sofre nada fez, assim, entre aspas, por merecê-los. Nascer em ambientes miseráveis, material e espiritualmente falando, nascer com deficiências físicas ou até mentais, nascer de pais que não os querem e muitas das vezes também os abandonam ou os maltratam, ter doenças que causam sofrimentos e para as quais não se descobriram a cura, morte de entes queridos, filhos, pais de família, falta de oportunidades para trabalho que supra as necessidades da família, falta de oportunidades para também o trabalho que enriquece a alma, né? Alterações drásticas na renda familiar por motivos alheios a ações dos seus membros, acidentes sem culpa dos que os sofrem, flagelos naturais como enchentes, secas, etc., antipatias inexplicáveis, frustrações apesar do esforço em realizar os sonhos, tantos outros sofrimentos aparentemente injustificáveis. Se já nós compreendemos Deus com seus atributos absolutos, não podemos, com tudo isso, culpá-lo. Dizer que isso para nós nos chega e nós não o merecemos. Se pensarmos no axioma, todo efeito tem uma causa, não existindo aquele sem este, concluiremos que todos os sofrimentos citados têm também uma causa e essa causa não pode vir de Deus, tem de vir do próprio homem. Nós mesmos causamos tudo isso para nós através das nossas escolhas equivocadas, através das nossas atitudes, através do nosso livre-arbítrio em achar que nós podemos tudo. Mas vamos lembrar de uma fala importantíssima do apóstolo Paulo, quando diz que nem tudo é lícito, porque nem tudo edifica. Mas muitas das vezes nós queremos esse tudo, queremos fazer tudo que esteja ao nosso alcance, ao nosso bel prazer, da forma como nós escolhemos, e aí achamos que nós podemos tudo, mas esquecemos que nós teremos responsabilidades perante as nossas escolhas. Ou seja, livre-arbítrio todos têm, mas livre-arbítrio requer responsabilidade, e aquele que não sabe trabalhar com responsabilidade não pode ter liberdade de fazer o que quer. Exemplo, se a gente for dar liberdade para uma criança e deixá-la sair para a rua, ela pode cometer aí
um equívoco e ser atropelada por um carro passando na rua. Ou seja, então criança, dependendo da idade, ainda não tem essa condição de sair de casa, né? Então nós precisamos entender que o livre-arbítrio, de fato, é responsabilidade. Aí entra a lei das vidas sucessivas, né? Oferecendo oportunidades infinitas de evolução contínua a nós, espírito, enquanto imortal. Somente ela mostra a justiça de Deus na lei de causa e efeito ou de ação e reação, dando a todos os seus filhos, dando a todos nós oportunidades de errando e acertando, corrigindo e aprendendo, ir se completando neste desenvolvimento do potencial espiritual. Então, é-nos dado a oportunidade, conforme aqui, neste momento evolutivo, estamos passando pelo processo reencarnatório, essa oportunidade de reparação, de aprendizado, de construir, conforme Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, vai dizer que muitas das vezes nós não podemos corrigir o passado, mas a partir de agora trabalhar para um futuro melhor, ou seja, não ficar pensando que fomos no passado e sim trabalhar para que construamos um futuro melhor. Então, buscando esse entendimento sobre essas causas anteriores das aflições e também as causas atuais que nós trazemos para nós e colocamos como um sofrimento e não entendemos esse sofrimento, na verdade, essa dor que bate à porta, com um aprendizado para nós na vida, que isso, na verdade, vai ser o nosso burilamento, é isso que vai nos transformar em seres melhores, buscando, através desse despertar que Jesus nos convida, a essa luz espiritual que todos nós somos, para que possamos brilhar enquanto luz, entender que esses momentos nada mais é, conforme Jesus coloca, um fardo a ser carregado com brandura, com calma, com serenidade e com humildade. Então vamos buscar esse entendimento numa das passagens do Evangelho que Jesus nos traz como um convite a esse aperfeiçoamento, como um convite a esse despertar da consciência, quando ele, no momento do Evangelho, no momento em que Jesus narra algumas passagens do Evangelho, ou seja, nos traga esse entendimento a respeito desse momento, tem uma passagem em que Jesus chega a uma cidade da Samaria chamada Sicar. Lá se encontra o poço de Jacó. Talvez alguns já tenham ouvido essa história, onde Jesus, cansado, onde se encontrava no momento de estar ali andando por aquele caminho, juntamente com os apóstolos, senta-se à borda do poço, ou seja, Jesus senta-se na beira do poço. Qual é o significado simbólico de poço? Então, qual é o significado simbólico dessa expressão poço, né? A sabedoria, união de conhecimento e virtude. Em português, por exemplo, nós temos as expressões que fulano é um poço de sabedoria, ou um poço de conhecimento, ou um poço de virtude, significando que é repleto de sabedoria, de conhecimento, de virtudes. Jesus, detentor de toda a sabedoria, estava sentado à beira do poço. É ele o mestre por excelência. Sentado à beira do poço, numa passagem que João coloca no capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que nós vamos entender com esta passagem de Jesus, quando ele de encontro a uma mulher samaritana, sentado ali à beira de um poço, trazendo-nos esse entendimento e esse conhecimento acerca desse momento para nós também entender atual, como a busca deste caminho, desta verdade e esse despertar para a vida. Quando ele diz também que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é esse caminho para que nós possamos aperfeiçoar o nosso ser, despertar o nosso entendimento e a nossa consciência nessa busca de melhorar e seguir em direção ao Pai. Então ele que estava à disposição de quem desejasse encontrar a fonte dessa sabedoria. Então, nessa passagem, nesse poço, sentado à beira do poço,
desse poço, Jesus ali encontra uma mulher samaritana. Então, ele que estava ali à disposição, sentado, quando alguém senta para um momento de diálogo, de conversa, ela se coloca à disposição do outro, né? Então, Jesus ele estava à disposição de quem desejasse encontrar a fonte de sabedoria. Já sabia que a samaritana estava se dirigindo até ali para buscar água. Jesus já sabia que essa mulher samaritana ali iria buscar a água. Então, Jesus sabia disso. Né? Sabia também que ela estava cansada dessa superficialidade em que vivia e se encontrava no ponto de mutação para uma proposta de vida mais profunda. Então, Jesus ali, nesse momento, sentado à beira do poço, coloca-se à disposição para aquela mulher samaritana que vinha buscar água. A passagem interpretada ao pé da letra mostra pura e simplesmente uma mulher buscando água no poço. Contudo, por um ponto de vista profundo, transcendente, o ato de a samaritana ir ao poço tirar água não indicia casualidade. Não era uma coisa simplesmente casual, pois que já era previsto por Jesus. Aquele encontro já foi previsto por Jesus. Como, por exemplo, a passagem de Jesus com Lázaro. Como, por exemplo, o momento em que Jesus leva os pescadores para jogar a rede novamente. O ensinamento já era preciso. Então, a mulher samaritana era esse momento para Jesus trazer esse ensinamento para todos nós. Então, a mulher buscava intuitivamente, no encontro com o Mestre, o autoencontro amoroso e a possibilidade de desenvolver a fé viva e atuante. Sua busca real era a água viva. Embora ela não soubesse conscientemente disso, indo até a fonte, recebeu o convite de Jesus para despertar em si o desejo de buscar o alto amor, a fé convicta. O autoencontro amoroso, propiciador da fé convicta, é o que todos nós anelamos, é o que todos nós buscamos, quer dele tenhamos consciência ou não. A grande maioria de nós, em nosso planeta, encarnados e desencarnados, ainda não está na consciência desse desejo. E apenas uma pequena parte já está em plena consciência dessa realidade, buscando-a com todas as suas forças. Porque todos nós queremos a sabedoria, tenhamos ou não consciência disso. Vamos trazer como entendimento essa questão a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, quando nos é perguntado se dos espíritos, ou seja, se de nós, uns terão sido criados bons e outros maus. Será que Deus criou espíritos maus? Então, Kardec faz essa pergunta, na pergunta 115, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Olha só, nós fomos criados simples e ignorantes, mas com o potencial divino em nós de despertarmos em busca desse conhecimento da verdade, conforme Jesus vai nos dizer que a verdade nos libertará. Então, ele nos dá essa condição de trabalhar em nós através do conhecimento para que possamos progressivamente, pelo conhecimento, buscarmos essa perfeição e encontrar a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento, ou seja, passando pelas provas. E aí muitos, num momento como
provação, no momento de expiação, no momento em que se encontra atordoado diante da vida, vai colocar que isso é obra do acaso, porque com ele, porque essas coisas o acontecem e tantas outras situações, né? Então, passando pelas provas que Deus nos impõe, é que nós adquirimos aquele conhecimento. E aí tem a situação que vem a questão da rebeldia, da revolta, do murmúrio em que muitos de nós trazemos, né? Que aí os Espíritos colocam, terminando essa pergunta assim: uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Então, um exemplo assim para a gente entender numa escola. Todos os alunos recebendo o mesmo conhecimento, recebendo o mesmo ensinamento. Uns, com o seu esforço, buscam aprender, caminhar e vão formar, vão seguir adiante. Outros não querem. E aí ele coloca: uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Querem chegar adiante, mas não querem se esforçar. Querem caminhar, mas querem ser levados. E Jesus coloca: é a cada um segundo os seus esforços, cada um segundo as suas obras. Então nós somos criados simples e ignorantes e temos um compromisso, o de adquirir conhecimento para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. É claro que não se trata apenas de conhecimento intelectual, mas do trabalho conjunto entre o intelecto e o aperfeiçoamento moral. Esta é a nossa finalidade. Então, quando, porém, estamos em um movimento de autoencontro, autodescobrimento e autotransformação, buscando as questões essenciais da vida, transmutamos essa superficialidade. Assim, passamos a compreender, de fato, essa busca de crescimento, de aperfeiçoamento, e vamos nos entendendo nessa busca pelo bem. Quando encontramos essas questões essenciais da vida, caem esses motivos de reclamações por coisas A, por coisas B, por coisas C, que nos impedem de nos aprofundarmos para receber, conforme Jesus vai colocar para todos nós, essa água da vida. O que é essa água da vida? O conhecimento que liberta, conforme Jesus nos traz. Então, essa passagem simboliza o murmúrio que emitimos quando nos é apresentado o caminho da verdade. Lembremos o que diz nesta questão 115. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa a essa perfeição que lhes foi destinada. Outros, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e dessa prometida felicidade. Isso significa que existem pessoas resolutas que aceitam de bom grado o convite e vão se aprimorando o mais rapidamente possível. Existem também aquelas outras que resistem, permanecendo assim no plano dessa superficialidade. Se alguém tem condições de realizar uma ação, mas não a realiza e simplesmente fica acomodado, esperando assim as coisas acontecerem, acaba assim produzindo mal para si mesmo, Vive assim uma vida mais ou menos, e passa a reclamar exatamente de que tem uma vida insípida. Porém, quem o mantém nessa condição infeliz, senão ele próprio? A pessoa não escolheu ser infeliz, mas não faz esforços nenhum para buscar a felicidade. Se mantendo nessa condição, está sendo infeliz porque quer. Muitas pessoas murmuram, blasfemam, dizendo que a vida é ingrata, que ela é madrastra, que Deus não é pai, pois se fosse não enviaria para elas tanto sofrimento. Podemos fazer isso com a nossa vida? Ou seja, podemos, e a maioria das pessoas se mantém assim, porém isso não
nos convém, conforme Paulo de Tarso coloca, tudo é lícito, pode fazer o que você quiser, mas nem tudo convém, nem tudo edifica, nem tudo vai nos trazer a paz, a felicidade. Se a perfeição relativa é uma determinação divina para todos nós, por que não trilhar esse caminho com amor, com entendimento? Por que não buscar amorosamente a evolução para que possamos crescer pelo amor? Para que sofremos assim até cansar, para depois encaminharmos-nos nessa direção do amor. Depois que a gente sofre tanto dar murro em ponta de faca, é que a gente aí entende que precisa buscar através do amor. Muitos, infelizmente, preferem relutar a buscar o amor e aí conseguem a companhia da dor, do sofrimento, porque nós vamos nos sintonizando com essas coisas que nos magoam, que nos trazem mal-estar. Então, Jesus, em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, vai nos dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Qual esse alívio que Jesus nos coloca? Essa água da vida, esse evangelho, essa verdade, é o conhecimento, essa busca de conhecer a verdade, e ela vos libertará de quê? De todo esse problema que nós às vezes achamos que é coisa que Deus nos coloca, e não entender que muitas das vezes nós escolhemos essa vida, conforme falamos aqui, mais ou menos, né? Também ele coloca: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Que descanso é esse que Jesus coloca? Aquele que está ali lutando, mas não entende a proposta de desbravar esse e buscar o conhecimento para aliviar suas dores, vai continuar sofrendo. Mas quando a gente busca libertar-nos através do conhecimento, nós encontramos esse descanso que Jesus coloca como essa serenidade, essa paz, essa tolerância e esse entendimento. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos nós temos um fardo a carregar. E aí vai de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Se nós não trabalharmos as virtudes, despertarmos para esse amor divino, nós vamos continuar enchendo o nosso fardo com coisas que não edificam, com coisas que não convêm, e aí continuamos sofrendo. Com certeza, em algum momento de nossa vida, seja nessa existência, seja no mundo espiritual, cansaremos de sofrer. Porque o sofrimento não é a nossa destinação. Nós não nascemos para sofrer. Conforme Pedro vai nos dizer, porque o amor cobre essa multidão de pecados. É através de despertar para este amor que nós vamos assim entender que estamos aqui para construir a paz, a harmonia, entendendo que essas aflições, elas precisam ser trabalhadas com amor, para que nós possamos despertar e entender isso melhor. Para todos aqueles que não aceitam o convite de evoluir pelo amor, chegará o momento em que se sentirão cansados, oprimidos. E aí Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Chegará esse momento de entender, e Jesus novamente nos convidará: vinde a mim. Nós seremos então novamente convidados a ir a este encontro de amor que ele representa. Se estivermos cansados de sofrer, atenderemos a esse convite amoroso de Jesus nessa busca de despertar para o seu evangelho de luz. Então, nesse caminho, encontramos descanso para a nossa alma. Então, aqueles de nós que murmurávamos, ao aceitarmos esse convite de sermos amorosos nessa busca de encontrarmos esse descanso que Jesus coloca, asserenamos-nos e passamos a ver a vida com mais sentido, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, nós entenderemos esse momento. Então, muitas pessoas que murmuram, em vez de nutrirem desse amor divino,
não querem ter fardo algum a carregar, nenhum jugo que as direcione. Então, esse jugo de Jesus é essa direção, é essa busca, é esse caminho de verdade e vida, para assim nós despertarmos nessa consciência que nós somos seres imortais, que aqui estamos de passagem, e através dessa passagem, conforme Jesus coloca, seremos reconhecidos dentro daquilo que nós fizemos. E esse momento é o exato nesse momento de reparação que aqui estamos vivendo a reencarnação. Querem viver em um planeta como o nosso aqui, nessa categoria de mundo feliz, buscando como se aqui fosse um mundo feliz, esquecendo-se que para viver num lugar virtuoso precisam chegar à condição semelhante. Então, para o mundo se tornar um mundo melhor, as pessoas é que se tornam melhores. Não são as árvores aí fora, não são as paisagens é que se tornarão, simbolicamente falando, o mundo melhor. Esse mundo é interno, conforme Jesus nos convida a buscar esse reino dos céus dentro de nós, porque o mundo ele é interno, é um mundo íntimo de cada um, é essa transformação. Então nós necessitamos do jugo de Jesus, do seu direcionamento suave, que nos torna o fardo a ser carregado sempre leve em quaisquer circunstâncias. Jesus nos oferece essa água viva, isto é, ensina-nos a respeitar, amar e cumprir as leis divinas. A água viva simboliza para nós o movimento amoroso em relação à vida, ou seja, a Deus, ao próximo, a nós mesmos. As leis divinas existem para nos direcionar para a felicidade. Questão 614 do Livro dos Espíritos. Que se deve entender por lei natural, por lei divina? A lei natural é a lei de Deus, ou seja, nós temos um caminho, uma diretriz a ser seguida. É a única verdadeira para a nossa felicidade. Questão 619 do Livro dos Espíritos. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Ou seja, todos nós sabemos de uma lei, mas nem todos querem compreender. Compreender em que sentido? Não querem seguir, não querem buscar o que foi traçado para nós como diretriz, conforme Jesus coloca nesse jugo, nessa busca de conhecer a verdade, para assim nos libertarmos dessas mazelas interiores, desses problemas que nós trazemos internos dentro de nós. Para muitos de nós, que ainda temos uma consciência culpada, amar e cumprir as leis divinas, seguindo os seus ensinamentos de Jesus, seguindo os ensinamentos de Jesus que nos oferece essa água viva, é muito trabalhoso. A culpa nos leva a acreditar que somos indignos do amor divino. Isso acontece devido a uma postura atávica de interpretações equivocadas do Evangelho de Jesus, com a qual mantemos uma percepção julgadora da vida, né? Por essa postura, aquele que é culpado tem de ser condenado, seria isso? E não convidado a amar e a ser amado? Seria o mesmo que a gente pensar assim, uma pessoa foi um assassino na vida passada e ele tem que vir aqui para ser assassinado também? Não foi isso que Jesus colocou. É nos dada a condição de vir reparar. Se eu fui alguém que prejudicou alguém no passado, eu venho para aprender a amar esse alguém. Isso são os laços familiares. Isso nós estamos inseridos no mesmo grupo familiar para aprender, conforme Jesus coloca, amar-nos uns aos outros. Então a pessoa, exemplo, vou falar isso do meu entendimento, que às vezes foi uma pessoa que prejudicou, matou na vida passada, ela vem com o dom de ser um médico para salvar vidas, um bombeiro para salvar vidas. Exemplo, não que seja isso, mas é nesse entendimento, conforme Pedro coloca, que o amor cobre essa multidão de pecados. O que eu posso fazer para reparar um erro que eu cometi, que me trouxe e me prejudicou em vidas transatas, e eu estou aqui aprendendo a reparar tudo isso. Então Kardec vai nos dizer no livro A Gênese que para Deus o passado e o futuro é o presente,
Então não existe passado e nem futuro para Deus, é o momento presente, é o aqui, é o agora. Para nós essa pureza somente será alcançada em um futuro longínquo. Então nós achamos que vai levar tempo para que nós possamos despertar para esse entendimento e buscar esse caminho assertivo, essa construção em nós de nos aprimorarmos. Mas Deus nos vê como somos e não como estamos. Hoje nós estamos assim, mas nós não somos assim. Nós não fomos criados assim. Estamos apenas nos deslizando no caminho, nos equívocos nossos, nas nossas escolhas, e precisamos despertar, conforme Jesus coloca, para esse entendimento. A vida é uma dádiva. Como nós ainda estamos na fase do murmúrio, da reclamação, de achar que a vida é sofrimento, não percebemos essa dádiva, né? Nós não entendemos essa preciosidade que nos é dada. Não entendemos a dor como um aprendizado para todos nós. Então, quando nós estamos assim mergulhados no sofrimento causado pela nossa própria incúria, nossa própria escolha, por não aceitar o convite ao aprendizado, nós assim nos distanciamos do amor divino, ou seja, da lei de Deus incita em nós, na nossa própria consciência, conforme vai nos colocar na pergunta 621. Quando nos abrimos para ver a vida com esse dom de Deus, estar na vida para evoluir significa saber e sentir que tudo que existe, como nos diz Joana de Ângeles no livro Filho de Deus, é essencial despertarmos para a alegria de viver, de evoluir, a partir do aprendizado. Então, a dor, ela é um aprendizado. É doído no primeiro momento? É, mas entendê-la como uma forma de vencer as dificuldades, porque seria muito monótono da nossa parte achar que tudo chegaria para nós de uma forma muito tranquila, né? Não passar por águas turbulentas. E ainda assim, Emmanuel vai nos trazer no livro Palavras de Vida Eterna, numa lição muito importante, falando justamente sobre isso, para a gente entender o rio, qual é o objetivo dele? Chegar ao mar, mas até ele chegar lá, tem tantos obstáculos a se vencer. Então ele vai ali na sua dificuldade, e o homem jogando lixo, e ele vencendo até cair no mar. Isso é nós. Entender que nós também iremos trazer sujidades ao longo do nosso caminho, mas despertar para isso, porque nós somos essa água da vida. Entender esse despertar da nossa consciência a partir deste aprendizado, para que nós possamos evoluir. Superar a superficialidade de uma vida sem sentido para ir ao encontro da verdade universal, essa verdade interior nas profundezas de nós mesmos. Na questão 919 e também 919A do Livro dos Espíritos, a recomendação é a mesma, por isso que nós estamos falando. Santo Agostinho vai nos convidar a buscarmos a luz do conhecimento dessa verdade universal, da qual o Evangelho de Jesus é uma perfeita síntese, e a luz do autoconhecimento é justamente que vai nos trazer essa libertação que Jesus nos coloca para entender o processo da vida. Na questão 919, Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir a essa atração do mal. Qual meio nós temos para entender que podemos vencer todas as dificuldades que trazemos, que podemos assim entender que nós não somos o que estamos sendo, conforme falamos anteriormente. Nós somos essa essência que Jesus coloca, brilhe a vossa luz diante dos homens. Mas como brilhar essa luz se ainda nós temos tantas coisas que ofuscam esse brilho, né? Então Kardec pergunta, Santo Agostinho vai dizer, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esse conhecimento que vai libertar-nos de todas essas dificuldades. Na questão 919A, Kardec ainda insiste. Seria desse jeito assim, tá, beleza, conhecer a nós mesmos, mas tá,
conhecer toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Ou seja, você está falando bacana, mas como fazer para conhecer a si mesmo? Qual o meio de conseguir isso? Santo Agostinho vai nos fazer uma reflexão profunda, pedindo-nos para examinar a nossa relação diária da vida, ou seja, começar a fazer uma autoanálise diária das nossas ações, dos nossos atos, daquilo que nós fizemos, deixamos de fazer, que poderia ter feito. E aí ele vai dizer que examinai o que puderes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. E aí esse mal que precisa ser curado, nós vamos entender conforme Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele coloca o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, aquele que entendeu essa proposta e que se esforça para vencer, domar as suas más inclinações. Que más inclinações são essas? Coisas que ainda trazemos dentro do nosso orgulho, dentro da nossa vaidade, egoísmo, da nossa estupidez. Então precisamos pensar, refletir. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Individual é a cada um segundo as suas obras. É a cada um segundo o seu esforço. Porque o autoconhecimento para muitos, por que o autoconhecimento para muitos é doloroso? Porque esse encontro consigo mesmo é doloroso. Porque nós ainda trazemos uma percepção julgadora de nós mesmos. Em vez de aprendermos com os nossos erros, nos responsabilizando por eles, enrelamos-nos na culpa, enveredamos-nos na culpa, que é resultado do exercício desse desamor, da rebeldia e do orgulho, sentimentos egóicos, que são a negação daqueles que devem desenvolver o amor, a mansidão e a humildade, conforme Jesus coloca. Como não somos a pessoa que gostaríamos de ser, com virtudes que ainda não desenvolvemos, tentamos fugir dessa realidade. Então, esse autoencontro consigo mesmo vai nos mostrar, de fato, essas questões das más tendências que nós ainda trazemos e nós não acreditamos. Às vezes a gente acha que está no outro, mas aí Kardec, lá no Evangelho, ainda nos coloca. É muito mais fácil a gente ver o cisco lá no olho do outro sem enxergar a trave que se encontra no nosso. Então, como sabemos que vamos descobrir muitas limitações ainda não trabalhadas, não queremos nem percebê-las, pois o orgulho ficaria ferido. Portanto, é importante cuidarmos das feridas sem ocultá-las de nós. Trazer à luz, tampando as sombras. Não querer esconder as sombras que se encontram dentro de nós, mas nos despertarmos à luz que se encontra dentro de nós. É fundamental a superação dessa superficialidade em que muitas vezes vivemos, pois por mais doloroso que seja para o nosso orgulho, o processo de mergulho interior, ele é necessário. Joana de Ângeles vai nos dizer no livro Autodescobrimento, quando ela compara o trabalho do autoconhecimento como um parto que dói, mas gera vida. Olha só, Joana de Ângeles compara o autoconhecimento com o parto. E aí as mulheres vão entender esse processo. Os homens, às vezes, colocam o parto no momento de uma cólica renal, né? Mais ou menos aí. Mas esse entendimento, Joana de Ângeles compara esse autoconhecimento a um parto, ou seja, dói, mas gera vida. O autodescobrimento gera uma vida transcendente para nós mesmos. Quanto mais nos conhecemos, maior será a capacidade de nos transformarmos em pessoas melhores. Porque a partir disso você vai compreendendo e vai entendendo as coisas conforme Paulo de Tarso coloca que não edificam, que não convêm. E você começa a trabalhar o entendimento de tudo isso e começa a ter uma postura de vida melhor. Quando você entende que, vou dar um exemplo aqui, que uma bebida alcoólica faz mal para você.
E aí você compreende que isso não é mais necessário porque você transcendeu isso. Você começa a se colocar acima dessas coisas que não edificam. Então, quando Jesus nos coloca, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará, em João capítulo 8, 32, ele está nos trazendo essa busca de autoconhecimento, para assim nós despertarmos o entendimento e buscar o significado profundo dessa água viva, conforme nos traz essa passagem do Evangelho, nesse encontro de Jesus com a mulher de Samaritana. Como vimos, é o exercício do alto amor e da fé convicta com o que aplacamos definitivamente a nossa sede de amor e pertencimento ao universo. Então, essa sede que nós temos de buscar o entendimento acerca da vida, acerca que Jesus nos traz. A partir do momento que despertarmos e tomarmos a água viva, vamos nos sentir filhos de Deus e não apenas saber disso intelectualmente. Ou seja, tendo a disposição para fazer exercícios, para sentir filiação no coração, ou seja, entender de fato que somos filhos de Deus. Jesus nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a fim de que nos reconhecemos, para assim aplacamos em nós essa sede de alto amor. Como é a busca falsa em si mesmo que nós trazemos muitas das vezes, em vez de aplacar a sede, aumentamos significativamente. Quando nós buscamos coisas que não condizem, que não edificam. Então, somente é possível superar essa sede com as questões que são essenciais da vida. Conforme Jesus coloca, onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. O que é que nós estamos ainda trazendo que não mais condiz com nós, que não dá mais para nós continuarmos seguindo? Então, cada pessoa terá o seu tempo específico, um instante em que começará a cultuar Deus em espírito e em verdade, conforme Jesus coloca. A partir desse momento que nós abrirmos para esse transcendente, sintonizando e buscando adorar Deus dentro de nós mesmos, despertando-nos para esse reino divino que está dentro de nós, ele não é algo fora. O céu, ele não é um lugar circunscrito, ele se encontra dentro de nós. O inferno também, das questões que nós trazemos, é algo que se encontra dentro de nós. Trabalhar essa essência que nós somos para despertar esse reino dos céus e viver essa verdade que Jesus coloca, conforme estudamos na questão 621 do Livro dos Espíritos, que está escrita toda ela em nossa consciência, né? Nós trazemos, incita em nossa consciência tudo escrito. Então, livrar-nos de todo o mal é ocuparmos com todo o bem, ao alcance e no limite das nossas forças, conforme Kardec vai nos trazer na pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, para nós transcendermos tudo isso, vivermos essa plenitude de amor, entendermos esse processo de libertarmos através do conhecimento para este caminho, verdade e vida que Jesus nos convida. Basta que nós apenas não fazemos o mal? Os Espíritos dizem que não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Deus nos protege de nós mesmos, livrando-nos do mal que causamos quando passamos pelas consequências dos nossos atos impensados, permitindo-nos, assim, uma experiência que a gente coloca como aprendizado. A reencarnação, a vida, é um momento de aprendizado. Todas as questões que nos batem à porta é um momento de aprendizado. Colocar em prática o amor que Jesus nos convida a entender isso, nós vamos compreender todas as causas anteriores e atuais das nossas aflições. Nós vamos entender que está em nós, conforme nós podemos interpretar como uma semente, todo esse potencial divino para evoluirmos, para crescermos, para tornarmos
uma árvore frondosa que vai dar frutos, conforme Jesus coloca que cada um sereis reconhecidos pelos frutos. Então nós precisamos entender isso. Quando reconhecemos que até os nossos momentos de sofrimento, de dor, de angústia, que tudo isso está permeando um convite a essa libertação e ao amor, nós nos humildamos e reconhecemos a vontade soberana de Deus de nos livrar de todo esse mal. Ou seja, a partir disso, nós vamos entender e buscar essa perfeita regência das leis de Deus, que está, pois, constantemente nos livrando do mal, mas só reconhecemos isso quando nos tornamos humildes e adentramos no processo de transcendência, superando esse movimento de revolta e deixando de culpar Deus e a vida por tudo que nos acontece. E entender que são nós que escolhemos, são nós que deixamos, conforme aqui na pergunta 642, de fazer o bem, achando que é apenas não fazer o mal para seguir adiante e para agradar a Deus. Entender isso, buscar essa compreensão, nós vamos trabalhar as virtudes que precisamos despertar, conforme Kardec coloca, que se encontram latentes dentro de nós. É como falei, esse céu, esse reino dos céus que está em nós. Nós buscamos Deus nas superficialidades da vida fora, esquecemos que Deus se encontra dentro de nós. Nós fazemos parte desse universo criado por Deus, portanto, somos essência de tudo isso. Fomos criados semelhante à vossa imagem, conforme é colocado. Buscar entender tudo isso e seguir adiante, vencendo as más tendências que ainda trazemos e entender que essas aflições que trazemos, muitas das vezes ou sempre, foram equívocos nossos mesmos, devido ao nosso livre-arbítrio, à nossa livre escolha. Livre-arbítrio é responsabilidade. Então, que nós sejamos responsáveis por tudo que nós escolhemos. Jesus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade.